Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui é o professor Oziel de Ciências. Vamos estar postando a resolução das atividades que a gente já passou. Gente, já vai estar iniciando os testes do segundo bimestre, então vamos estar recapitulando todas as atividades que vocês fizeram, ok? Informando o seguinte, eu vou estar corrigindo a atividade com vocês, então quem me enviou já está registrado. Quem não, infelizmente, não vai ter ponto de contínua, ok? Porque vocês sabem muito bem que todas as minhas atividades, elas valem visto, e o visto vale ponto. Então, aqueles que não mandaram para o meu WhatsApp a foto da atividade feita, infelizmente não vai ter a pontuação de contínua, ok? Temos que honrar nossos compromissos, os prazos já foram muito esticados e já as avaliações estão aí e vocês estão deixando de lado. Lembrando o seguinte, pessoas, vamos fazer rotina de estudos, tá? Já vocês vão estar entrando no IF, vocês têm que cumprir prazos, ok? Então vamos lá. Então vocês estão não conseguindo ver em tela, tá? Aqui a atividade do livro de vocês que foi passado no dia 6 de abril, tá? 6 de abril, página 249. Gente, então vamos dar uma lidazinha aqui rápida na atividade. Questão 1. Marque um X nas alternativas que apresentam informações corretas a respeito do produto da produção das briófitas, pteridófitas e gimnospermas. Então, só lembrando, a gente vai falar sobre musgos, nós vamos falar sobre samambaias e nós vamos falar, por exemplo, de pinheiros, tá? Nós temos aqui briófitas, pteridófitas e gimnospermas, as características. Então a gente vai marcar as alternativas que apresentam as informações corretas sobre essas três classes de plantas, ok? Então vamos lá. A inexistência de vasos condutores nas briófitas é um limitante do tamanho desse vegetal. E aí? É uma característica de gimnosperma? É uma característica de pteridófita? É uma característica de briófita? Sim. Então a gente marca a alternativa A, tá? Então, tendo a existência de vasos condutores nas briófitas, elas não conseguem ter um tamanho muito grande. Eu falei na aula passada para vocês que, como elas não são traqueófitas, elas têm um tamanho reduzido. Elas vão chegar no máximo a 5 centímetros de comprimento. Enquanto pteridófitas em diante, por possuir vasos condutores, não tem limite de crescimento. Ok? Então você marca um xizinho aqui na letra A. O vento e os animais auxiliam na reprodução das briófitas e pteridófitas? Errado. Por quê? Briófitas, elas estão diretamente vinculadas à água, não ao vento. Pteridófitas também. Geralmente as criptógamas, elas dependem do fluxo da água. Elas são polinizadas elas se reproduzem através da água, tá? Então você sempre vai encontrar briófitas e pteridófitas diretamente vinculadas ao ambiente aquático ou próximo a correntes de água. Gente, desculpa aí o carro de som, porque ele sempre aparece na hora que eu tô gravando. Então B, não marca o X. C, a semente protege e nutre o embrião das gimnospermas. Correto. Lembre-se, gimnospermas não possuem frutos, porém elas vão possuir os órgãos de reprodução, flor e semente, só não vai ter o fruto. D, o ciclo de vida o ciclo de vida com alternância de gerações é observado somente nas gimnospermas? Não. Alternância de gerações, você vai perceber que você vai ter
uma sobrepondo a outra. Você vê isso em briófitas, você vê isso em pteridófitas, você vê isso em gimnospermas, tá? É o fato de que elas vão se reproduzir e gerar novos descendentes, novas gerações. Não necessariamente vai eliminar as gerações antigas, ok? O ciclo de vida das briófitas apresentam alternância de geração, ou seja, os musgos intercalam fases masculina e feminina. Não. Lembra, gente, quando a gente estava estudando a parte de reprodução de briófitas, a parte que vai ter macho e fêmea vai ser o gametófito. E esse gametófito, ele vai ser macho e fêmea. Então ele vai ter as duas estruturas, que nessa se culminam para a formação do esporófito, ok? Para formar o grão de esporo. Então não tem intercalação, uma geração de macho, depois uma geração de fêmea. Você vai ter machos e fêmeas simultaneamente, ok? F. Os grãos de pólen presentes nas pteridófitas representam a independência da água para a reprodução. Errado. Lembrando, as pteridófitas e as briófitas, elas são criptógamas, e criptógamas não se reproduzem por pólen. Quem se reproduz por pólen é gimnospermas e angiospermas. Briófitas e pteridófitas se reproduzem por esporos, ok? G. As sementes das gimnospermas substituíram os esporos das briófitas e pteridófitas como unidade de dispersão de plantas. Correto. Marcam um xizinho aqui na letra G, ok? Onde sementes são os grãos de pólen já fecundados no ovário dos estróbilos, que a gente sabe que são as flores das gimnospermas, e elas independem do ambiente aquático. Então dão para as gimnospermas total controle do ambiente terrestre. Elas não estão diretamente ligadas ao ambiente aquático, como está pteridófitas e briófitas, ok? Aí vamos descer aqui um pouquinho. Calma. Paramos na G, né? H. A água é um componente biótico do ambiente importante para a reprodução de briófitas e pteridófitas. A água é um componente biótico do ambiente importante para a reprodução das briófitas e pteridófitas. Errado. Professor, mas o senhor não acabou de dizer que a água é o principal vínculo de reprodução de briófitas e pteridófitas? Sim, eu disse. Só que, leia o enunciado. A água é um componente biótico. A água não é um ser vivo. A água é um ser, na verdade não é nem um ser, é um componente do ambiente. Então, só estaria correto se fosse: a água é um componente abiótico do ambiente importante para a reprodução das briófitas e pteridófitas. Abiótico. Esse prefixo a significa ausência, negação, ausente de vida. Água gera vida e não é vida, entendeu? Aí vamos lá. I. Cadê? A formação de grãos de pólen e sementes é característica das gimnospermas. Correto. Gimnospermas e angiospermas são o quê? Plantas fanerógamas. E as fanerógamas se reproduzem por grãos de pólen que desenvolvem sementes. Ok? J. As samambaias possuem soros, estruturas onde são produzidos os gametas masculinos. Errado. Até aqui estava indo bem. As samambaias possuem soros, estruturas onde são produzidos os gametas. Não gametas masculinos nem femininos.
vão formar os esporos. E os esporos são o que? Hermafroditas. Ok? Então, recapitulando, a gente vai ter correto. Agora reescreva no seu caderno as alternativas em que você marcou o X e corrigindo-as. Então você vai ter corretas A, C, G e I. Certo? Então, essas são as que estão corretas. Vamos para a questão 2. Questão 2. A figura mostra na face interior de uma folha onde observamos estruturas reprodutivas. Aí aqui a gente vê essa estruturinha. Professor, não estou vendo. Espera aí. Dá para ver agora? São essas estruturinhas pequenininhas aqui em volta da folha. Ok? Agora, deixa eu só diminuir para a gente voltar, não perder a questão. A que grupo de plantas pertencem a essa folha e o que é produzido em suas estruturas reprodutivas? Certo? Alternativa A. Alternativa A. Angiospermas são grãos de pólen. B. Briófitas, esporos. Briófitas, grãos de pólen. Pteridófitas, esporos. Pteridófitas, grãos de pólen. Gente, essa estruturinha aqui que vocês estão vendo são os famosos soros, tá? Que a gente viu agora há pouco na questão 1. E os soros são características de quem? Angiospermas? Não. Características das angiospermas é o que? Frutos. Não, a gente não está vendo frutos. Então a gente já elimina o A. Isso aqui pode ser uma briófita ou uma pteridófita. Isso aqui é muito grande para ser uma briófita. Que briófita a gente sabe que ela é reduzida pelo tamanho. Então você já elimina B e C. Então é uma pteridófita. É esporo ou grão de pólen? Gente, a gente acabou de aprender que pteridófitas não possuem grãos de pólen. Então, alternativa correta, letra D. Ok? Então, nós vimos as questões dadas no dia 6/4. Agora, vamos para as questões dadas no dia 16 de abril, tá? Que é a página 250 a 266. Vamos lá. Leia o trecho da reportagem abaixo e responda a questão. Então, a gente já leu essa questãozinha, tá? Então, vamos lá. Marque o X no grupo de vegetais a qual pertence o estáfano. O estáfano, ele é uma briófita. Por quê? Vamos ver aqui as características. Ano de 1916, crescida no número de soldados feridos na Primeira Guerra Mundial, e o algodão, usado para tratá-la, começavam a ficar escassos nas trincheiras nos países aliados. Foi quando um cirurgião e um botânico escocês redescobriram as propriedades de uma simples planta que acabou sendo usada em larga escala pelo Reino Unido. Trata-se do Sphagnum, tipo de musgo conhecido pelo nome de Sphagnum. Algumas espécies de Sphagnum seco podem absorver e reter até 20 vezes o equivalente de seu peso em água. Os especialistas do exército perceberam que a planta era 2 vezes mais absorvente que o algodão. Então, com essas características, gente, a absorção de água atrela muita água. Quem tem essa característica?
briófitas, tá? As briófitas necessitam ter uma grande quantidade de água em suas estruturas, ok? B. Que importância da planta foi detectada na reportagem? Então, nesta planta, a gente pode ter observado as seguintes características. Vocês não têm que escrever exatamente assim, mas se a ideia gira em torno disso, já está correta. Então, a importância desses vegetais é o fato de que eles vão agregar bastante líquido, tá? Eles vão ter uma importância que foi um grande substituto para a utilização de algodão, por exemplo. Então, eles são bem pequenos, então já dá para fazer o transporte com mais facilidade, tá? Então foi bastante importante. Vamos para a questão C, perdão. Descreva com suas palavras o grupo dos vegetais assinalado no item A. Então você vai descrever as briófitas. Briófitas são um grupo de vegetais mais primitivo, não apresenta órgãos reprodutores visíveis, se reproduz por esporos, não apresenta vasos condutores, apresentam estruturas primitivas de raiz, caule e folha, que a gente conhece por radícula, caulíolo e folíolo, tá? O seu transporte de nutrientes se dá célula a célula e elas não alcançam grandes tamanhos. Ela sempre vai ficar pequenininha, tá? Questão D. O estéfano é encontrado principalmente em ambientes próximos a corpos d'água. Qual é a importância da existência de água no ambiente para esses vegetais? Geralmente, como eu já falei para vocês, os musgos, as briófitas, elas possuem uma necessidade muito grande de viver perto de cursos d'água, porque é a água que transporta os seus esporos, e sem os esporos a planta ela não se reproduz, então ela tem uma importância reprodutiva, certo? Vamos para a próxima. Aqui vamos para a página 266, tá? 266. Quase. Pronto, chegamos. 266. Questão 1. Veja abaixo exemplos de diferentes tipos de frutos e em seguida classifique-as em seco, carnoso, baga ou carnoso drupa, tá? Então, só recapitulando aquela aula que a gente viu. Frutos são características de angiospermas. Geralmente eles são classificados como frutos carnosos, frutos secos. Dentro do grupo dos carnosos, nós temos drupa e baga. Então, gente, quando a gente vê aqui a azeitona ela é um fruto do tipo que? Baga ou drupa? Ele vai ser do tipo drupa. O drupa, ele vai ser quando todos os óvulos se unem formando um caroço.
Então, quando você tem fruta do tipo caroço, com semente do tipo caroço, você tem uma fruta carnosa do tipo drupa. Então, a azeitona é drupa, a ameixa é drupa. No caso do tomate, ela é uma fruta, sendo que cada óvulo vai formar uma sementinha. E essas sementes é uma fruta carnosa do tipo baga, tá? A vagem e o feijão. A gente sabe que o fruto não é o feijão. O fruto é o que? A vagem. E a vagem, quando ela seca, o feijãozinho está pronto para ser colhido. Então, a vagem é uma fruta carnosa ou uma fruta seca? É uma fruta seca, ok? Aqui, 2. Observe a fotografia ao lado. Aí a gente está vendo um dente de leão. Que processo associado à reprodução das angiospermas é apresentado? Analise bem aqui. Cada estruturinha dessa, gente, é o que a gente vê como uma semente. Essa estruturinha aqui auxilia a sua dispersão. Ela está sendo conduzida pelo vento, ok? Cuidado para não confundir dispersão com polinização. A dispersão é quando as sementes estão prontas e elas são liberadas para germinar em outro lugar. A polinização é quando algum agente facilita o grão de pólen chegar no gineceu. B. Cite as principais características das plantas pertencentes ao grupo das angiospermas. Então, elas vão possuir órgãos reprodutores visíveis. Então, ela é fanerógama. Ela vai apresentar flor, fruto e semente. A característica da angiosperma é a presença do seu fruto, que é o que? Um revestimento, uma proteção da semente. Ok? Qual é a importância do processo citado no item A para a planta? Sem a dispersão das sementes, ela não consegue se reproduzir. Até se reproduz, sendo que se as sementes caíssem perto da mãe, perto da planta mãe, ela ia ter que competir por recursos, como água e nutrientes naquela região, naquele solo onde a planta mãe está fixada. Com a dispersão das sementes, levar as sementes para longe, ela sabe que vai reproduzir, o seu material genético ele vai ser perpetuado, sendo que ela não vai precisar concorrer por recurso. Ela não precisa disputar água e alimento com seus filhos, ok? D. O que é necessário para que as sementes do dente de leão deem origem a uma nova planta? Geralmente elas precisam ser liberadas pelo vento. Quando o vento deposita essas sementes em um local onde vai apresentar alimento, no caso são nutrientes, matéria orgânica no solo, uma boa quantidade de água, uma boa iluminação, a semente germina, ok? Vamos lá. A pupunha cozida em água com sal apresenta, acompanhada de café, é uma refeição típica da região do norte do país, no caso ali na região amazônica. Principalmente no estado do Pará. Observe a fotografia ao lado e responda a questão. Você está vendo aqui o café, pupunha. Vamos lá. Quais são as partes da pupunha e do cafeeiro que são utilizados na refeição mostrada na imagem acima? No caso do café, é a semente, ok? Porque o grão de café é a semente. Você tem a planta, o cafeeiro, você tem a fruta do café, só que a fruta do café é desprezada. O que a gente precisa é a semente, é o embrião. Enquanto da pupunha, a pupunha é o próprio fruto.
Você come a fruta, ok? Então, B. Cite outra parte da pupunha que é aproveitada para a alimentação humana. Se necessário, faça alguma pesquisa. Deixa eu mudar aqui. Ui. Geralmente, a pupunha, ela também vai ser utilizada não só o seu fruto, como foi mostrado na questão. A pupunha também tem uma parte comestível que é o centro do seu caule. A pupunha, ela tem um caule do tipo estipe. Se ela é um caule do tipo estipe, ela é uma palmeira. E toda palmeira, ela vai produzir no seu miolo um palmito. Então, além da pupunha, você pode consumir palmito, que é o centro do caule da pupunheira. Ok? Aqui, questão 4. João percebeu que algumas batatas de sua casa apresentavam brotos, como mostra na imagem ao lado. Ele plantou uma das batatas em um vaso com solo e, após algumas semanas, observou que uma batateira havia se desenvolvido naquele vaso. De que parte da planta se formou o novo indivíduo no vaso? Gente, como a gente tinha estudado, a batata é uma estrutura que vai ser o que? O caule. Mas tenham cuidado que batata é uma pegadinha. Se nós estamos analisando aqui a batatinha inglesa, tá? A batatinha inglesa, ela é um tubérculo, tá? Ela é um tubérculo. E o tubérculo, ele é um caule subterrâneo. Então, essas estruturinhas aqui é como se fossem uma extensão do caule que vai originar folhas. Já a batata doce, ela é uma raiz. Ela não é um tubérculo. Ela vai ser o quê? Uma raiz tuberosa, como é o caso da cenoura, da macaxeira, do inhame. Todos eles são raízes que guardam nutrientes, tá? Então, batata inglesa, ela brota. Ela faz esse brotinho. A batata inglesa não. Ela vai formar novas raízes. Ela vai formar uma região da zona pilosa. Ok? Marque um X no topo da reprodução envolvida na situação vivenciada por João. Em seguida, diferencie esse tipo de reprodução. Então, gente, esse tipo de reprodução aqui por brotamento é uma reprodução assexuada ou sexuada? Ela é assexuada. Por quê? Não está havendo reprodução ou contato com outro ser diferente, com outra batata. Ela está brotando dela mesma. Então, ela está se reproduzindo a partir delas mesmas. Então, não há contato com o órgão genital. Não tem flores. Então, ela é assexuada. Então, o que a gente pode caracterizar como sexuada e assexuada? Assexuada é quando você gera cópias de si mesma e não precisa haver a presença de sexo, de reprodução em si, troca de informação genética. No caso da sexuada, vai haver interação entre dois indivíduos diferentes por meio do ato sexual e vai formar um indivíduo completamente novo. A diferença é que o assexuado não permite a variabilidade genética. O que é isso? Seres diferentes, seres novos. Em contrapartida, é uma reprodução rápida. Já a reprodução sexuada, ela é demorada, porém ela forma novos indivíduos, certo? Novos seres. Tá? Então, gente, ficamos por aqui, tá? Próxima aula eu vou estar passando para vocês uma orientação do trabalho de pesquisa que eu passei para vocês, que era o agente de polinização, ok? Ficamos até lá. Ah, lembrando, logo eu vou estar postando a data de live para a gente ter a nossa revisão de biologia. O assunto vai ser botânica, ok?
Ficamos nessa. Tchau, tchau.